muro de fogo. E nossa escritura se encontra em Zacarias 2:5. E eu, diz o Senhor, será para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Conhecendo esse nome de Jesus. Há mais de 100 anos atrás, uma missão na terra da Inglaterra resolveu mandar alguns missionários para a China. Foi uma região praticamente não conhecida, ninguém estava trabalhando lá, pregando o evangelho, e então mandaram um grupo pequeno, que logo começou a evangelizar, acharam o trabalho muito severo, muito duro, mas um certo dia, um deles sentiu de Deus, quando estava orando, que ele deve se separar do grupo e prosseguir para uma área, uma região mais difícil ainda. É só que todo mundo falava que era um caminho muito perigoso. A única estrada era ocupada pelos bandidos, ladrões, ninguém passava lá sem ser roubado ou talvez até morto mesmo. E seus colegas tentaram persuadir esse irmão de não prosseguir com a viagem. Mas ele disse, não, Deus está me mandando, eu vou. Então ele se preparou, fez a viagem, estava lá mais ou menos um mês e voltou com grande testemunho, que foi mil maravilhas, o povo aceitou Jesus. E ele não viu nenhum bandido, nenhum ladrão, ninguém mexeu com ele. E o povo achou incrível, como podia ser. Mas dali um pouco começaram a sair boatos. Disse que os boatos foram lá falados pelos bandidos mesmo. Que certo dia passou lá um estrangeiro, eles queriam roubar e talvez matar, mas quando saíram lá da floresta para chegar perto, eles não podiam tocar nele, porque ele estava cercado por 11 soldados armados, acompanhando. Escoltado por 11 soldados. Ele não acreditou. Ele disse, não vi ninguém, não vi bandido, não vi soldado, não vi anjo. Eu acho que não fosse verdade, não. Mas então ele estava escrevendo uma carta, dando testemunho para a igreja, o pastor lá na Inglaterra, como foi a viagem dele, e esse boato, que ele estava escoltado por 11 soldados, etc. E dali um mês ele recebeu uma carta do seu pastor lá na Inglaterra, perguntando, irmão, muito obrigado mesmo, irmão, pela carta, seu testemunho, mas eu tenho uma pergunta. Qual foi a data do mês que o irmão começou essa viagem? Eu preciso saber. Então, o pastor mandou essa pergunta para o missionário e dali um mês o missionário voltou a escrever e disse, foi tal data. E o pastor pegou, leu e depois escreveu novamente, respondendo o missionário. Isto é tão interessante, irmão, porque naquela semana que o irmão ia viajar, eu estava orando e eu senti do Espírito Santo que o irmão estaria em grande perigo e que a nossa igreja precisava orar muito pela segurança do irmão nessa viagem. Mas, irmão, quando eu chamei a atenção da congregação, do meu povo, eu marquei um dia especial só para orar pelo missionário. E eu fiquei tão triste porque chegou tão pouca gente. De fato, estava só 11 pessoas lá para orar. 11 intercessores. 11 soldados. Jamais
iríamos saber o poder da oração. Esse muro de fogo que Deus mandou. Essa profecia que veio a Zacarias para eles conhecer o poder do nome de Jesus. A nossa primeira pergunta, essa profecia foi dada a quem? A milhares de judeus refugiados voltando para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Encontraram sua bela cidade em péssimas condições, com seus muros de proteção caídos, o seu majestoso templo totalmente destruído. Imagine a tristeza, choro e lamentações deles, com a perda de tudo que amava, além de suas próprias casas, bens, etc. Irmão, eu não posso imaginar o que seria uma situação dessa, de refugiados. Todo dia, quando eu leio no jornal, eu vejo aquelas fotos de famílias, crianças pequenas, naqueles barcos, tentando fugir para um lugar de sossego. Eu não posso imaginar tendo que abandonar a minha casa e tudo que eu tinha nesse mundo e fugir, andar para um lugar que nem sabia se eu teria esperança, como eu iria viver, como eu iria alimentar a minha família. Uma situação tão horrível que esses refugiados estavam enfrentando. Mas no meio de tudo isso, vem aquela profecia maravilhosa do Senhor. Eu serei um muro de fogo, a proteção de Deus. E qual foi o resultado dessa profecia? O líder da reconstrução, Zorobabel, e todas as pessoas envolvidas naquela obra abraçaram a palavra profética, aceitaram a palavra profética e envidaram os seus esforços até que todo o projeto fosse terminado. A construção do muro e do templo. Eles conseguiam vencer toda a oposição de Satanás e seus seguidores. Amém? Ontem eu estava lendo, achei interessante o que o escritor estava dizendo. Deus, às vezes, é silencioso, mas nunca ausente. E certamente os irmãos têm aprendido isso na sua carreira, andando com Jesus, que às vezes Deus é silencioso, mas nunca ausente. Parte B, vivendo nesse nome, 2 perguntas. A quem foi dada esta promessa? E o que significa este muro de fogo? Hebreus 11:22 diz: mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aleluia! Quer dizer que essa profecia, essa promessa da proteção de Deus como muro de fogo não foi somente para os judeus refugiados, que nós, que temos chegado até Monte Sião, a Jerusalém celestial é nosso lar, nosso refúgio também. Somos cidadãos da cidade de Deus. O muro de fogo é o esplendor radiante da glória de Deus. Aquela mesma glória que encheu o tabernáculo de Moisés. Aquela mesma glória que encheu o templo de Salomão, quando foi dedicado ao Senhor. A glória Shekinah, que Deus promete vai cercar seu povo e preservá-lo do inimigo. E a segunda pergunta, de que maneira o nome de Deus, muro de fogo, protege seu povo? São 3 coisas em particular que nós vamos mencionar que o muro de fogo faz para nossa proteção. Primeiramente,
separa. O muro de fogo separa. Em Números 16 e 35, nós lemos a história daquela rebelião de Corá e sua família e seus amigos. Números 16 e 35 conta a história da rebelião de Corá. Então, saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O povo de Deus foi protegido da ira de Deus e os rebeldes foram destruídos por causa de seu pecado. Parte B, a segunda coisa que o muro de fogo faz: isola. Por 40 anos, diariamente, Deus mandou a coluna de fogo para proporcionar luz e calor ao seu povo naquelas noites de frio no deserto. Por 40 anos, diariamente, Deus mandou a coluna de nuvem para refrescar seu povo nos dias de calor no deserto. Salmo 105, versículo 39 diz: e estendeu Deus uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. E a terceira coisa que o muro de fogo faz é termina. Êxodo 14, versículos 19 e 20. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Operação terminada. Incrível, não é, irmãos? Eu nem posso imaginar o tamanho daquela coluna. Diz que havia mais ou menos 2 milhões de pessoas atravessando o deserto. A nossa cidade de Campinas tem mais de 1 milhão, 1 milhão e 200. Eu não posso imaginar um exército de 2 milhões de pessoas junto com o gado e as coisas que carregavam, bagagem, tendas, etc, etc. Quantos quilômetros teria ocupado um lugar, o acampamento de Israel? Não tenho a mínima ideia. Se alguém poderia me ajudar com isso, eu fico muito grata. Mas para imaginar uma coluna de nuvem que poderia, de um lado, separar os israelitas e os egípcios e dar escuridão para um lado e o outro lado luz. O que os egípcios estavam passando naquela noite? Na escuridão do deserto. Não podiam enxergar nada, só podiam ouvir o barulho dos israelitas no outro lado daquela nuvem. Incrível, não é, irmãos? E no outro dia, já veio o fim dos egípcios, daquele exército do Egito. Há poucos dias atrás eu estava lendo um livro que foi escrito por um grande amigo nosso, um pastor lá na outra América, um homem que recebeu visitas dos anjos. Deus mandou visitas para a casa dele. Ele escreveu totalmente incrível. E Deus até levou ele para o trono de Deus, certa vez. E a gente sabe que fosse verdade, porque ele era um santo homem de Deus, muito humilde. E então, ele estava conversando numa certa noite, quando o anjo veio para a casa dele, no quarto dele, e ele perguntou ao anjo, qual foi uma hora mais divertida que o senhor já teve durante esses milhares de anos desde a sua criação?
E o anjo disse, eu acho a melhor hora de divertimento foi naquela noite, naquele dia, quando os egípcios começaram a entrar no mar, correndo atrás dos israelitas, e Deus mandou milhares de nós para chegar lá, e quando estava mesmo no meio do mar, os egípcios, nós começamos a arrancar as rodas do carro deles. E, então, eles ficaram sem poder andar. Foi um dia de muita alegria. Mas é difícil para nós pensar nessas coisas, não é? Porque são coisas que não presenciamos. E por último, orando neste nome. Precisamos aprender a orar no nome de Jesus, para poder viver no poder do seu nome. Irmãos, quantas vezes por dia a gente está orando e termina a oração em nome de Jesus, no nome de Jesus. Às vezes sem pensar do poder que exige dentro do nome de Jesus. Isto significa mais do que simplesmente repetir a frase em nome de Jesus. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, toda a divindade que existe no Deus Pai, também existe no Deus Filho. Quando forças demoníacas se levantam contra nós, podemos orar no poderoso nome de Jesus. O muro de fogo, e entraremos imediatamente na sua protetora presença. Aleluia, aleluia. No ano 1975, a nossa família estava preparando vir para o Brasil e irmão Bernardo mandou eu e meus filhos, os 2 meninos naquela época, para vir direto dos Estados Unidos. Mas ele iria dirigir uma cruzada em Moçambique, na África. Moçambique sempre foi, naquela época, um lugar muito difícil. Missionário norte-americano, inglês, não podia residir lá. Só missionários de outros países. E nós saímos da Califórnia, eu acho que estávamos viajando por uns 15, 20 dias, e então partimos, irmão Bernardo foi para a África, eu e os 2 meninos chegamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para esperar a chegada dele. Infelizmente, durante aqueles dias na América, esperando viajar para a África, pastor Bernardo não recebeu o telegrama que foi mandado para ele de um casal missionário dizendo, não venha. O nosso governo está nas mãos dos comunistas, é muito perigoso, não venha. Então, quando ele chegou lá, a capital de Lourenço Marques, eu acho que hoje chama-se Maputo, não é? E então, ele chegou lá e quando passou na imigração, ele achou muito estranho que todas as pessoas trabalhando no aeroporto estavam vestidos de um uniforme cinzento dos comunistas. Ele chegando na alfândega, já viu a mala dele estava quebrada, tinha tudo conteúdo espalhado por todo lado. Naturalmente, ele ficou muito nervoso com isso, porque ele foi uma pessoa que tudo tinha que ser sempre um lugar para tudo e tudo no seu lugar. Eu ouvi essa frase todo dia por 43 anos. E então, ele começou a perguntar. E os oficiais disseram, ficamos sabendo que o senhor é espião lá do Brasil, porque a passagem dele era para o Brasil. E então, não pode entrar em nosso país, não. E logo chegou um capitão, o chefe da, como se diz, inteligência, lá daquele país, um português, muito irritado, muito nervoso,
levou o irmão Bernardo para um certo lugar, uma sala lá, e por 8 horas questionava, ameaçava. Ele ficava com tanta raiva, às vezes ele levantava o punho assim para bater no rosto do irmão Bernardo e não conseguia. E finalmente, depois de 8 horas, aquele português, capitão português, ele disse, eu volto daqui um pouco. Passou mais ou menos 1 hora lá fora. E enquanto ele estava fora, irmão Bernardo estava andando um pouco lá e passou por uma janela. E quando ele olhou pela janela lá fora, ele teve uma visão. Ele viu uma escada descendo do céu até a terra e os anjos subindo e descendo. E ele sabia que não ia ficar naquele país preso, porque naquela época já tinha mais de 40 norte-americanos presos lá, já há muitos meses. E então, quando o capitão português chegou de volta, ele falou assim, eu fui conversar com o meu presidente, Samora Machel, e ele quer oferecer $1 milhão para o senhor divulgar a sua arma secreta. E o irmão Bernardo disse, eu não tenho arma secreta. Ele disse, sim tem. O senhor não lembra quantas vezes eu queria bater no seu rosto? Eu senti tanta raiva, eu queria amassar o rosto do senhor até que jamais alguém iria conhecer e poder identificar o senhor. E eu não podia, porque meu punho batia contra um escudo invisível. Agora nos conta, nós pagaremos $1 milhão para saber o segredo desse escudo invisível. E o irmão Bernardo riu. Ele disse, eu não tenho escudo secreto. É o poder, a proteção de meu Deus e o nome de meu Deus. Então, o capitão deixou. E o irmão Bernardo ficou lá, ele teve a oportunidade de conversar com aqueles prisioneiros americanos, até um missionário norte-americano da igreja do Nazareno, que era de nossa mesma cidade na Califórnia, que conseguiu mandar mensagens secretas para a esposa dele por meio de um tubo de pasta de dente vazia. Mandava recados por meio de alguém lá para a esposa dele na América. E então, depois de passar 24 horas lá na prisão, o português voltou com 2 soldados e disse, nós vamos deportar o senhor para o Brasil agora mesmo. O irmão Bernardo foi levado para o aeroporto e lá dentro havia chegado brasileiros, portugueses de lá que queriam conversar, abraçar, dizer adeus, orar com ele. E o capitão não permitiu, os 2 soldados, suas armas descansando nos ombros do irmão Bernardo. E essa parte da história foi contada para mim por uma moça brasileira de São Paulo que estava trabalhando lá como missionária. Eu disse, nós queríamos tanto chegar perto do irmão Bernardo, ao menos abraçá-lo, orar com ele, e eles não permitiram. Foi direto para o avião, e quando chegaram lá no avião, o irmão Bernardo entrou, sentou-se, colocou o cinto de segurança, e só naquela hora que o capitão português entregou o passaporte e disse, não volte mais, jamais quero ver a tua cara aqui. E o irmão Bernardo falou o seguinte, se Deus permitir, eu voltarei. E eu espero que o Senhor esteja aqui para me receber. E desceu do avião. Logo que decolaram, o comandante do avião veio falar com o irmão Bernardo, perguntaram o que tinha acontecido. O irmão Bernardo perguntou para o comandante, e se aquele capitão tivesse dado qualquer problema no avião, o que o senhor faria? Disse, teríamos matado. Mas então o irmão Bernardo chegou lá, fomos
Meus 2 filhos e eu fomos no aeroporto lá esperá-lo. E quando ele chegou, eu vi uma coisa estava muito mudada. Eu não sabia o que era. Mas quando ele começou a contar a sua experiência na prisão, tudo que tinha passado, ai, eu me senti tão envergonhada. Porque eu queria tanto visitar Moçambique. Eu queria tanto fazer aquela viagem. E eu até chorei, implorei, e disse, não, você vai para o Brasil com as crianças. E tive que arrepender. Porque, irmãos, eu não teria tomado prazer em passar 24 horas na prisão, igual o irmão Bernardo, porque ele estava sofrendo para Jesus. Mas sabe o que aconteceu com aquele capitão português? Porque antes era espião do Portugal, estava trabalhando contra Portugal. E então, 6 semanas depois, ele saiu quietinho de noite, passou na divisa na África do Sul, mas estava aguardando a chegada dele. E às 2 horas da madrugada, ele estava hospedado num hotel Holiday Inn, e os soldados chegaram e mataram. Na hora, acabou o capitão Portugal. Porque Deus será para nós um muro de fogo na hora que precisamos. Vamos agora repetir junto, irmão. Irmãos, os nomes nesta lista, santificando o nome de Jesus. Vamos repetir junto só os nomes, as referências não. O resplendor da sua glória, um fogo consumidor, um esconderijo contra o vento, fogo, refúgio contra a tempestade, Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira, Jeová chama, o Senhor está ali, minha fortaleza, meu escudo, o refinador e purificador, refúgio contra a tempestade, minha sombra, sombra contra o calor, sol e escudo, uma parede em Judá. Amém. Irmãos, quando eu era menina cantando na igreja, na escola dominical, um dos meus hinos prediletos na Assembleia de Deus fala da proteção de Deus. Deus velará por ti. Pode cantar comigo o primeiro verso? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Que Deus abençoe ricamente todos.